Chegamos ao módulo de quebra de objeção. Até aqui você aprendeu a conduzir a conversa com o cliente, conduzir ele para o fechamento. Com certeza aprendeu a evitar de ser ignorada por mensagem, descobriu como usar o script e os outros scripts para resgatar esse cliente que para de te responder. E eu tenho certeza que até agora você, como todos os outros alunos que me mandam depoimentos, você se colocou em prática, teve grandes resultados. Porém, também sei que pode ser que em algum cliente, aos 45 do segundo tempo, ele ia fechar, você estava sendo persuasiva, ele trouxe alguma objeção e fez com que você não soubesse o que fazer muitas vezes ou errasse e não conseguisse fechar a venda. É ou não é? Então, nesse módulo, a gente vai resolver isso. Eu vou te explicar o que é uma objeção, o que não é objeção e como lidar quando ela surge. E quebrar objeções pode ser tão desafiador para algumas pessoas que eu lembro até hoje que eu tenho uma das mentoradas que quando nós fizemos o primeiro contato, antes mesmo de se tornar mentorada, que ela só falou para mim assim, ó, eu odeio quebrar objeção. E eu entendo isso, porque tudo aquilo que a gente não sabe o que fazer é desafiador, porque é sair da zona de conforto literalmente. A nossa mente, ela tende a não gostar de gastar energia. Então, tudo aquilo que nós não costumamos fazer se torna mais desafiador, gasta um pouquinho mais de energia. Além disso, toda vez, para pensar, toda vez que você quer parar de fazer algo, mas você não define o que fazer no lugar daquilo, você não fica um pouco perdido? É isso que acontece. Porque ali, se você não busca aprender como lidar na objeção, você acaba caindo no tudo bem, qualquer coisa estou à disposição. E agora que você é minha aluna, meu aluno, e sabe que isso é proibido falar, você precisa buscar outra opção. E é aqui que a gente vai descobrir, ok? Inclusive, o que eu vou trazer aqui, e se você aplicar os 5 passos que tem no outro vídeo, é suficiente para você quebrar as objeções do seu cliente. É um passo a passo. Agora, para quem quiser algo mais personalizado, mais aprofundado para o teu nicho, para o teu negócio, sugiro que preencha a aplicação da mentoria enquanto eu tiver vagas, tá? Talvez quando você esteja vendo esse vídeo, eu não sei se eu vou ter vagas, mas você só vai descobrir preenchendo a aplicação, tá? Bom, vamos lá então. Primeiro ponto, o que é uma objeção? Porque nem todo mundo sabe. Objeção são aquelas justificativas que o cliente dá para não fechar com você. Normalmente são, não tenho dinheiro, está caro, vou pensar, vou falar com o marido, com a esposa, não tenho tempo. Aproveita e conta aqui para mim nos comentários qual é a objeção que você mais recebe. A objeção não só é importante você saber para descobrir o que impede ele de fechar a venda e resolver essa situação, mas também entender quais objeções que você pode quebrar. Porque muitas objeções você pode quebrar antecipadamente. Inclusive, se tem algum defeito no seu processo de vendas, você vai conseguir identificar com a maioria das objeções que você recebe, ok? Bom, vamos lá. Que essas justificativas são essas desculpas que o cliente dá, a gente já sabe. Só que o que você não sabe é que a objeção não é um impedimento para a venda. Pelo contrário, se fosse um impedimento, ele já nem traria uma objeção. Já diria não logo de cara, tá? O que acontece? Não é uma objeção. A objeção ela pode demonstrar até o interesse do cliente em fechar com você, entende? Então não é um impedimento para compra, é um interesse que possui dúvidas, ok? Digamos assim. Eu quero que você entenda o seguinte: por que eu estou te fazendo essa explicação? Porque eu quero que você tenha uma percepção diferente quando o cliente te trouxer uma objeção. Tem pessoas e tem perfis que quando o cliente traz uma objeção, o próprio profissional já se fecha, do tipo, perdi a venda. E se você continuar com esse pensamento, com esse sentimento, com esse comportamento, não vai mudar o resultado. Então, eu quero que você tenha essa atenção. O cliente trouxe objeção? Tá tudo bem, continuamos a venda. Só que agora estamos o quê? Na fase de negociação, negociando, quebrando a objeção, ok? É esse pensamento que você tem que ter. Porque eu não sei se você já percebeu, mas não acontece às vezes um fato e duas pessoas interpretam totalmente diferente? Isso porque, cientificamente, a realidade é sempre de acordo com o observador. Enquanto você olhar a objeção do cliente
e esperar que só venham pessoas até você que, olha, de cara querem passar o cartão, isso não vai acontecer. Porque uma objeção não é um não. Uma objeção não é um impedimento para compra. Uma objeção pode significar um interesse que possui dúvidas, ok? A partir de agora temos esse combinado. Você vai começar a olhar a objeção de outra forma? Então vamos lá. Aí eu quero que você entenda o quê? O cliente trouxe a objeção. É para você quebrar? Não. O que acontece? O cliente, muitas vezes, 90% das vezes, ele mente para você. Sim, ele mente. E eu tenho quase certeza que você já pode ter feito isso também como cliente. Como assim? O cliente, ele tende a mentir para você o real motivo pelo qual ele está fazendo aquela objeção. Não é por mal, não é pessoal, mas às vezes ele mente. Vou te dar um exemplo. Quando eu era adolescente, por exemplo, digamos que eu fui numa loja, meu mãe me deu dinheiro para uma loja e gostei muito da peça, ou achei caro, ou não gostei, mas o atendente era tão querido que eu não quis desagradar a atendente. E ao invés de eu falar que eu não ia levar, eu, por exemplo, quando eu era criança, o que eu já fiz? Eu falei assim, então, vou ali pegar o cartão com a minha mãe e eu já volto. Sendo que a minha mãe nem estava no shopping, não tinha cartão, eu não ia voltar. Mas qual que era o pensamento? No caso, a crença era minha e era sobre mim. Eu não tinha o pensamento que eu tenho hoje quando eu era criança, né? Então, o que eu quero trazer para você? O que acontece? Muitas vezes não é sobre você, não é sobre o seu produto. Às vezes, a pessoa vai dizer, não tem dinheiro, tá com vergonha e vai dizer que quer falar com a esposa. Às vezes, a pessoa quer falar com a esposa e não quer arranjar outra desculpa. Diz que vai pensar, entende? Então, qual é teu primeiro objetivo assim que a objeção aparece? Descobrir qual é a verdadeira. Ok? Vou repetir. Cliente trouxe objeção, você não vai quebrá-la. Não é essa a tua intenção. A tua intenção é descobrir se é verdade. Exemplo, quero falar com meu marido. Será que se depender só dela, tudo que você apresentou realmente ela concorda? Ela aprova, ela pagaria se dependesse só dela ali? É isso que você tem que descobrir. Como que nós descobrimos sempre uma objeção, se ela é verdadeira ou não? Fazendo perguntas. E talvez você tenha percebido, talvez não, mas o curso inteiro eu estou trazendo a sua atenção para onde? Perguntas. Vender não é sobre falar, vender é sobre escutar. E quando você entender isso, o seu jogo vai virar. E rimou sem intenção, tá bom? Então, tenha consciência disso. Tenha o hábito, comece a fazer perguntas. Se você quiser se tornar um expert em quebrar objeções. Fez sentido? Então, agora que a gente fez essa introdução sobre objeções, te apresentei tudo isso, agora a gente começa a olhar para as objeções de outra forma e bora para o próximo vídeo.